Boa noite. Já nessa semana, nós vimos no sábado pela manhã, a maneira como a palavra de Deus formata a nossa cosmovisão. O nosso sentido, nossa consciência de onde viemos, por que nós estamos aqui e para onde estamos indo. Eu tenho ouvido, assim, desde que estou na igreja, é lógico, muitas explicações porque da matéria de saúde. E a maioria das vezes eu ouço as pessoas dizerem que tem a ver com você ouvir melhor a voz de Deus. Se você pratica a reforma de saúde, você vai ouvir, vai entender melhor a voz de Deus. Isso é verdade, conquanto não é tudo. Porque a gente sabe que por que as pessoas vêm para a igreja um dia? Porque ouviram a voz de Deus. De uma certa maneira ouviram, estão aqui, lógico, elas crescem no entendimento, e mesmo que não venham para a igreja, elas ouvem a voz de Deus onde estão. Então não dá para dizer que a reforma de saúde é para que você ouça melhor a voz de Deus. O motivo da reforma de saúde não tem a ver com a gente, tem a ver com Deus. Tem a ver com o que a gente enxerga dos propósitos dele para nós. Essa é a razão. Então, eu não fico preocupado se por acaso eu tenha um problema, uma doença, uma coisa grave, uma doença incurável. Porque eu sou um reformador de saúde, eu não penso que eu nunca vou ter doença. Eventualmente posso ter. Doença, morte é uma coisa desse mundo aqui mesmo, é dessa vivência que nós temos. Não tem muito como fugir disso. É uma realidade presente e inegável, a decadência, a entropia desse planeta. Então, eu cuido do meu corpo e tento adequar minha vida à cosmovisão bíblica por causa de Deus, por causa da palavra, por causa do que isso significa em minha relação de confiança em Deus. Jó disse uma vez assim: ainda que ele me mate, eu vou continuar confiando. E o propósito educativo da reforma de saúde é esse: aprender a confiar mais em Deus. Foi assim lá com Israel. Ele disse: eu tirei você lá do Egito, fiz você passar fome para você aprender a confiar. Confiar que você não precisa viver de comida, você pode viver de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa é uma coisa realmente complicada. Viver de toda palavra que sai da boca de Deus não é fácil. E quanto mais o tempo passa e nós nos demoramos nesse planeta, cada vez fica mais difícil. Mais difícil. E as opções diminuem e você fica cada vez mais cercado por aquilo que o mundo oferece e quase que sem chance de ter uma escolha. Então, viver de toda palavra que sai da boca de Deus é complicado. E ontem nós vimos como o nosso planeta foi envolvido nesse conflito cósmico entre Deus e Satanás. Nós estamos no meio desse conflito. E o palco desse conflito não é só o mundo, é exatamente a nossa mente. Para Deus nós temos que entregar deliberadamente o controle. E Satanás, não. Ele toma o controle sorrateiramente usando armadilhas. E através dessas armadilhas, nós nem percebemos e entregamos a ele o controle. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a mente. Como é que funciona essa coisa de nós desenvolvermos hábitos? Como é que isso funciona na prática? Como é que é o beabá de você aprender um hábito e às vezes não conseguir deixá-lo? Nós vamos ver isso hoje. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero partilhar uma coisa com vocês. Quero partilhar uma visão de um assunto. E é o seguinte: você consegue enxergar
Qual é a maior diferença entre a Igreja Adventista e as demais denominações? Eu não estou falando de nada, eu estou te perguntando. Eu não quero induzir você a nada. Qual é a maior diferença? Existem várias, mas tem uma que é a maior diferença. Sábado. Existem pelo menos outras 7 denominações só aqui no Brasil que guardam o sábado. Além da Igreja Adventista. Eu já estou entendendo onde vocês querem chegar. De verdade, vocês todos estão falando a mesma coisa. Vocês estão dizendo que doutrinariamente a gente é diferente. É isso que vocês estão dizendo. De novo, doutrina. Vocês estão falando de doutrina, toda a vida. De novo, você está falando de doutrina. Eu quero dizer o seguinte para vocês. Doutrinariamente a gente não é tão diferente. Na verdade, nós somos mais iguais, doutrinariamente falando, do que diferentes. Eu ainda não achei uma denominação cristã que diga assim, nós não usamos a Bíblia. Todas usam. Todas. Nisso nós somos iguais. Reforma de saúde. Você está falando de doutrina de novo. Eu estou dizendo que nós não somos diferentes doutrinariamente. De novo, tá bom, vamos falar de doutrina então. Vocês querem falar de doutrina? Vamos falar de doutrina. Tá bom. Não, tá bom. Eu me dou por vencido, ok? Você está falando de doutrina. Sobre as nossas doutrinas, quantas elas são mesmo? Nós temos 6 doutrinas com 28 crenças fundamentais. Você sabe a diferença entre elas? As crenças fundamentais, elas dão sustentação para as doutrinas. De verdade, as nossas doutrinas, elas são praticamente as mesmas da maioria das denominações. Estão aqui as nossas 6 doutrinas. Se você está copiando, você coloca assim, 1, Deus. 2, homem. 3, salvação. 4, igreja. 5, vida cristã. 6, últimos eventos. Tá? Não precisa copiar. A doutrina de. Ok? Essas são as nossas 6 doutrinas. Agora, para você entender a diferença para uma da crença fundamental, doutrina para crença é assim, Para você entender a doutrina de Deus, você tem que compreender essas 5 crenças fundamentais baseadas nas Escrituras Sagradas. Tá? Você tem que entender a doutrina das Escrituras, da Trindade, de Deus o Pai, Deus o Filho e do Espírito Santo. Então você vai saber sobre a doutrina de Deus. Você tem que entender todos esses tópicos aqui no contexto global das Escrituras, não é só numa parte. Porque, pode baixar um pouquinho só ok, obrigado. Porque quando você entende tudo isso aqui, essa doutrina fica clara. Então está aí a diferença entre crença fundamental e doutrina. Quantas crenças fundamentais nós temos? 28. Então entenda um pouquinho assim, Dessas 28 crenças fundamentais, quantas nós compartilhamos com as outras denominações? Complicou. Já vi que complicou. Pera lá. Vou fazer a mesma pergunta de um jeito diferente para ver se facilita. Quantas dessas 28 são exclusivamente adventistas? Que nós não compartilhamos com os outros? Quantas? Estou falando de um número, não fale título, fale número. Quantas? 3, muito bem. 3. São 3. Agora sim, vamos ver quais. Santuário. O grande conflito é uma compreensão. É uma moldura sobre a qual nós vemos todas as doutrinas. Na mortalidade da alma, nós cremos como o Testemunho de Jeová, por exemplo. A volta de Jesus, nós cremos igual aos católicos. Creio em nosso Senhor Jesus Cristo, que há de vir para julgar o mundo, os vivos e os mortos, está no credo católico. Nós cremos igualzinho.
Tem que crer nisso. Tá. Santuário. Profecia, você está falando. Nós temos várias denominações que têm um profeta, que creem em profecia. Maomé, para os muçulmanos, Joseph Smith para os mormons. Qual é a segunda? Santuário. A segunda tem a ver com santuário. Juízo. Eu gosto de dizer pré-advento. Um dia eu estava dando estudo bíblico, falei, hoje nós vamos estudar sobre o juízo investigativo. A pessoa falou, o quê? Vamos pôr um detetive atrás de mim? Juízo pré-advento. Nós acreditamos que os filhos de Deus, o povo de Deus, é julgado antes da vinda de Jesus. Os nossos irmãos evangélicos creem que quem aceita Cristo não é julgado. Mas a Bíblia diz que quantos serão julgados? E Pedro diz que o juízo começa pela casa de Deus. Está bem estabelecido. Então, juízo pré-advento é a segunda crença fundamental, que é exclusiva adventista. Ninguém crê assim. E a terceira? Exatamente. Por quê? Por causa da nossa cosmovisão. Não é por causa da saúde. Porque de verdade, tem gente aí fora que vive mais estritamente a saúde do que a gente, do que nós adventistas. Entendeu? Eles são bem estritos mesmo. E nós, há quem pense no meio adventista que a reforma de saúde é opcional. Que Deus não vai fazer assim muita questão desse assunto. Esse é um ledo engano. Vai sim. Vai sim. Então você vê, das nossas 28 crenças fundamentais, 25 a gente crê igual aos outros. A nossa maior diferença não é doutrinária. Qual é a nossa maior diferença então? A nossa maior diferença é, sem dúvida, a nossa cosmovisão. A nossa cosmovisão é radicalmente diferente do que todas as outras denominações. E ela é uma cosmovisão restauracionista. Por quê? Porque nós acreditamos que não só esse mundo vai ser restaurado, como nós mesmos vamos ser restaurados. E essa restauração, amigos, e aqui está uma coisa que nós não compreendemos direito. E por causa da incompreensão não vivemos. Eu creio que é isso. Eu não acredito que um adventista não viva isso por maldade ou porque seja uma pessoa muito dura. A restauração tem que começar antes da gente chegar lá. E é um processo. Não é uma coisa que acontece num piscar de dedos. Não é. Ela é paulatina. Isso sabe o que significa? Isso para mim é uma coisa muito tocante. Significa que Deus respeita a minha velocidade. Tem gente que consegue mudar tudo do dia para a noite. Ok. Mas ele não é parâmetro para mim, por exemplo, que não consigo parar com algumas coisas. Por exemplo, tem coisa que eu sou viciado ainda. Eu sou viciado em chocolate, por exemplo. Quantos quilos você come por semana? Não, é de vez em quando. Não. Você não é viciado. Nos meus bons tempos eu comia 16 quilos por semana. Fanático. 16 quilos. Agora tem 23 anos que eu não ponho chocolate na minha boca, em espécie alguma. Mas não quer dizer que eu não sinto vontade. Se você abrir um bis agora aqui, nesse auditório, não importa onde você está sentado, eu escuto o barulho e minha boca enche d'água. Agora. Aí eu estava falando isso outro dia, num auditório, e uma irmã assim, muito respeitosa, ela tentou falar de um jeito que eu não percebesse de onde veio, né? Ela baixou a cabeça assim, como se estivesse procurando uma coisa, e falou, é porque não é convertido. Mas eu vi quem era.
pode ser que eu não seja convertido, né? Porque afinal, só pessoas que não são convertidas é que tem luta, né? Hã? Exatamente o contrário. É quem vive uma luta, é porque está ali com o Espírito Santo. Porque quem está tranquilo, quem não tem luta nenhuma, significa que está indo junto com a maré. Jesus disse assim, no mundo vocês vão ter aflições. Ele não estava falando de problema. Não, ele estava falando de luta interior. Paulo disse assim, eu quero fazer as coisas direito, mas eu não consigo. É luta o tempo todo. A maior luta com a qual você vive não é contra as coisas, é contra você mesmo. Há 23 anos eu disse, Deus, não consigo mais. Se o Senhor não intervir, eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer a minha parte, eu não vou comprar mais. Mas o Senhor tem que dar um jeito na minha vontade, porque ela é muito forte. Há alguns anos eu não ia no supermercado em época de Páscoa. Não ia, porque você sabe como é que é. No corredor central você tem que andar assim, abaixado. Porque aquele negócio vem e bate na tua cara. Há alguns anos, minhas filhas não comiam chocolate perto de mim. Há alguns anos. Hoje já estou mais tranquilo. Mas ainda não é fácil. Recentemente fui viajar e cheguei na casa de uma amiga fora do Brasil. Ela já tinha uns 10 anos que eu não havia, ela, o marido. E eu cheguei lá, sentei no sofá da casa, eles conversaram e tal. E ela se ausentou um pouquinho, ela veio com uma caixinha assim. E disse, aqui está para você. Quando eu soube que você vinha, eu comprei isso. Esse aqui é o melhor chocolate do mundo. Eu olhei para ela e disse, arreda, Satanás. Ela é minha amiga. Mas não foi por isso que eu disse não. Disse porque disse mesmo. Ela falou, que é isso? Eu falei, não, Raquel, você não sabe o que você está fazendo comigo. Você não tem ideia. Sofro ainda, vou dizer para vocês, sofro ainda. Tem lugares aí que você vai que você não consegue entrar por causa do cheiro. Mas eu não estou deixando de comer chocolate porque faz mal, porque tem uma ina pior do que a cafeína. Não é por isso. A questão toda é isso aqui. Eu quero que só o Criador controle a mim. Eu deliberadamente entreguei o meu controle para Ele. Para Satanás você não precisa fazer esforço nenhum para entregar o controle. É só relaxar. É só relaxar, ele te leva. E vou dizer, é gostoso. É bom. É muito bom. Então, demanda da gente uma decisão muito séria não chegar nesse ponto. Você lembra quando eu mostrei isso aqui para você nessa semana? Que é isso aqui, é a nossa cosmovisão que estabelece os nossos valores e que, por fim, ele comanda, dita o nosso comportamento. Quando você vê uma pessoa que ainda não chegou nessa consciência, ela faz assim as coisas assim meio, né? É porque ela não viu isso ainda. Porque eu não consigo entender que uma pessoa tenha essa compreensão e continue fazendo o que sempre fez errado. É uma questão de ver. Não é à toa que Davi diz assim, Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu veja, contemple as maravilhas da tua lei. E quando ele fala ali, eu contemple as maravilhas da tua lei, ele não está falando disso aqui, ó. Ele não está falando disso aqui, dos 10 mandamentos. Ele está falando do quê? Disso aqui, ó. Dos 5 primeiros livros de Moisés. Que ali, para o tempo dele, era revelada a graça de Deus. Desvenda os meus olhos, eu preciso ver. Jesus disse para os líderes religiosos dos seus dias, vocês dizem que enxergam, e porque vocês dizem que enxergam, vocês têm mais pecado do que os cegos.
O que nós temos que pedir para Deus é que Ele abra os nossos olhos para compreendermos isso aqui. E não só compreendermos. Isso aqui tem que modelar a nossa mente, tem que mudar a nossa mente. Porque o jeito que o mundo ensina a maneira de pensar é contrário ao que Deus faz conosco. Nós fomos criados por Deus para gostar disso aqui, para usar isso aqui. E o mundo força a gente a gostar disso aqui, que, no meu ver, é pior do que água sanitária. O mundo ensina a gente a deturpar até o que Deus mesmo dá. Nós fomos criados por Deus para usar isso aqui. E aí a gente melhora e faz isso aqui. Mas há um jeito melhor ainda, que é esse aqui. E tem gente que não consegue se imaginar viver sem a praticidade da industrialização. E eu mostrei ontem para vocês que a industrialização também está roubando o nosso controle. E não dando para as mãos de Deus. Onde a gente vai parar? O que o mundo pensa sobre isso? A revista Época, já em 2013, estava falando da comida do futuro. Não sei se você consegue ver bem o que tem ali no meio daquele macarrão. Eu, de verdade, nem gosto desse tipo de macarrão aqui. Não gosto muito. Mas se eu colocar um grilo ali, uma lagarta, também fica bem pior. A comida do futuro. Olha o que o mundo está pensando. Olha como é que o mundo pensa. Como é que é a comida do futuro? Eles dizem assim, olha, genética, a solução está aqui. Um salmão experimental é uma opção para matar a fome no mundo. Pergunto para vocês, quando foi que o homem conseguiu agir eficientemente para minorar a fome no mundo? Quando? Nunca. Agora olha, eu vou voltar aqui o slide anterior para você ver. Você consegue ver o tamanho do salmão normal e o tamanho do salmão modificado? Você acha que isso aqui vai parar na mesa de pessoas que estão passando fome hoje? Jamais. Jamais vai chegar lá. Tá? E eles dizem ali na matéria, hoje a pecuária ocupa cerca de 30% das terras cultiváveis, situação que se agrava à medida que mais consumidores emergem na sociedade, eles vão tendo mais condições, né? E o que você tem de opção? Tem a opção a carne de laboratório. A opção não é largar a carne, que seria o mais correto em termos ambientais, em termos de saúde, né? Seria o correto, largar a carne, porque opções não faltam. Não, mas então a gente faz o seguinte, a gente cria carne em laboratório. Veja só, as aflições morais com o sofrimento dos animais e as aflições em relação à ecologia, por causa do impacto da produção de carne no meio ambiente, e hoje se sabe que a produção industrializada de carne é a responsável pela maior poluição do planeta. Mais do que os automóveis, ônibus, caminhões e aviões, juntos, a produção de carne polui mais do que tudo isso. Tá? Degrada muito o ambiente. Então, são dois dos principais estímulos para o desenvolvimento da carne de laboratório. Como é que é essa carne de laboratório? Eles tiram células do pescoço da vaca, e aí eles multiplicam essas células, elas formam bastonetes que são colocados em volta de um tubo de silicone para ficarem redondinhas assim. E lá no final das contas, sabe o que tem que fazer? Tem que temperar com vegetais e colorir com suco de beterraba para ficar parecido com carne, porque é branquinho. No final das contas, chega onde? No vegetal. E nós poderíamos estar usando só o vegetal. Mas isso é só para resolver um problema de consciência, né? Na cozinha, eles propõem uma infestação. A população mundial terá 2 bilhões a mais de habitantes em 2050. O espaço para a criação de gado e outras fontes comuns de proteína não será suficiente para alimentar tanta gente. Então, o que é que faz a opção? Inseto. Aqui não dá para ver por causa da projeção, mas aqui tem grilo e tem lagarta misturado com macarrão. Não fica bonitinho? E aqui, para as crianças que talvez não gostem muito de macarrão, eles colocaram assim, grilos mergulhados no chocolate. Deve ficar uma delícia, não? Descobriram que
Os insetos têm muito mais proteína do que o gado, as aves e os peixes. Muito mais proteína. Por que não usar, então, os insetos? E pão nós podemos fazer sem trigo agora. Estão colocando a culpa da obesidade mundial, da globesidade, no trigo. O trigo que é o culpado. É ele que é o bandido, não é a pessoa que usa, né? Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo é que o mundo está formatando a nossa maneira de pensar. Está nos ensinando a pensar do jeito que o evolucionismo pensa. Como que acontece essa formação do nosso pensamento? O que está afetando o seu cérebro? Como? Com o que o seu cérebro se parece agora? Como é que está funcionando o teu cérebro? Aquilo que você expõe o seu cérebro, ele vai parecer. Com aquilo que mais você expõe. Então, entenda. Hoje, existe uma corrida para descobrir quem tem mais poder mental, o poder da mente. Será que eu posso desligar o botão do pensamento negativo? A pergunta. Será que eu posso me tornar uma pessoa eficiente em tomar decisões, em romper maus hábitos? Como é que é o nosso cérebro? Como é que ele funciona? Interessante você saber disso. O nosso cérebro tem cerca de 10 bilhões de neurônios. Aqui esse número, veja, exponencial. Só isso são as conexões que podem ser formadas nas sinapses. O objeto mais complexo do universo é o nosso cérebro. Nós conhecemos bem pouco sobre ele. Então, você tem a célula cerebral, chamada neurônio, que contém os axônios, que são fibras especializadas em enviar mensagens, e os dendritos, que são fibras especializadas em receber. E eles são envolvidos numa membrana chamada bainha de mielina. Neles acontecem as sinapses, que são espaços entre as fibras dos transmissores e receptores dessa célula nervosa. E existem também os botões, que são pequenas protrusões, difícil até de dizer, que são como se fossem baterias que descarregam energia nessa hora na sinapse. Então, você está vendo aqui um botão e a sinapse acontecendo, né? Informação sendo transmitida. Isso acontece o tempo todo no teu cérebro. Acontece o tempo todo. Nessa ilustração nós vemos 4 botões, esses botõezinhos, fazerem a junção com diferentes estruturas. Tá? Essas células podem ter mais de 1000 botões. Nós estamos vendo aqui 4 a ilustração só, mas elas podem ser imensas. Tá? Cada uma dessas conexões, ela é formada com base nos teus pensamentos e também nas tuas atitudes. No lobo frontal do cérebro, essa parte frontal do nosso cérebro, há quase infinitamente uma complexa rede que pode apresentar 100.000 botões ligados a uma única célula nervosa. Então, o botão é como uma mini bateria que estimula o impulso e transmite esse impulso adiante. O que ocorre quando uma fibra transmissora é repetidamente estimulada? Por exemplo, quando você tem repetidamente um pensamento, ele tende a se tornar parte de você, parte do teu jeito de pensar, repetindo aquele modo de pensar. O que os neurônios e os botões têm a ver com os nossos hábitos? E aqui entra a nossa problemática. A frequente repetição do mesmo pensamento, sentimento ou ações estabelece uma rota nervosa mais profunda. É como se aquela ligação nervosa ficasse muito, muito forte. Então, a repetição fortalece. Os hábitos de verdade tornam a nossa vida mais fácil. É muito interessante isso aqui. Lembra quando você estava aprendendo a dirigir? Você sabia assim exatamente onde ficava a alavanca do câmbio? Ou você precisava olhar? Precisava olhar, né? Dava uma olhadinha rápida, né? E você lembra que você sabia direitinho onde era o pedal da embreagem do freio? Não, né? Chegou um dia que você pisou no meio dos dois? Sim. Pois é. Mas teve um dia
que você aprendeu a fazer tudo isso sem olhar. E agora você consegue até conversar com a pessoa do lado, observar todo o trânsito e fazer tudo isso, não é? O que seria se cada vez que você fosse dirigir, você sentisse como a primeira vez? Seria horrível. O hábito fez você mecanizar essas ações. Não é ótimo que nós fazemos isso? É uma maravilha. Só que, mesmo essa segurança que você tem, porque você mecanizou os teus hábitos, e cerca de 40% do teu dia, você vive no piloto automático. Os hábitos vão te conduzindo. Mesmo que você tenha essa segurança para viver, esses mesmos hábitos podem te levar à ruína, porque você os formou de maneira errada. Diz um provérbio aí: semeie um pensamento e você vai colher um ato. Semeie um ato e você vai colher um hábito. Semeie um hábito e você colherá um caráter. Semeie um caráter e você vai definir para onde você está indo. É assim que funciona. Então o caráter, você consegue ver um caminhozinho aqui no meio dessa grama? Então, é exatamente assim que funciona com as nossas conexões nervosas e a formação do nosso caráter. Caráter é essa palavra grega que nós podemos entender como uma impressão. O estabelecimento de um percurso nervoso é feito pelos repetidos estímulos elétricos de um circuito, de modo semelhante à marcação de uma trilha na grama. Então é assim, você começa um hábito e repete, e ele vai se fixando na tua vida. Então você só consegue trilhar ali. Vou dar um exemplo bem bobinho, ok? Você começa a beber suco de caixinha, porque é uma opção prática. E lá está escrito a palavra natural. Natural. Na minha cabeça, tá? Você não precisa não precisa ter esse entendimento como eu. Não existe suco natural. Existe fruta natural. Suco natural, não. Tirou o suco da fruta sem a fibra que ela naturalmente tem, não é mais suco natural. Então você se habitua a tomar o suco pela praticidade. Para tirar depois é horrível. E sem falar que lá no suco são colocados propositalmente ingredientes que vão causar em você uma dependência. E nós vimos quais são essas substâncias que eles colocam: açúcar, gordura, farinha refinada e sal. Isso não é colocado para ficar simplesmente palatável, é colocado de propósito para você viciar. Às vezes eu mostro para as pessoas o quanto de sódio que tem no refrigerante. Não dá para acreditar. É uma loucura. Sem falar do açúcar. Sem falar do açúcar. Aí você começa a usar esse negócio e um dia vem um pastor na sua igreja e diz assim: o refrigerante faz mal por causa disso, disso e disso. E você diz: pastor, você está coberto de razão, mas eu não consigo me controlar. Do que nós estamos falando agora? O controle. Que ela não está no controle de Deus. Ela entregou esse controle até sem querer. Não vou dizer que fez por querer. Ninguém faz isso por querer. Dizer: Satanás, eu quero que você controle a minha vida agora. Ninguém faz isso. Mas nós fazemos através de hábitos que nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa vida. Os hábitos são automáticos, são comportamentos que podem ser aprendidos e que podem ser desaprendidos, e eles são mais duradouros quando nós formamos cedo na vida. Então você quer que o teu filho a vida toda use vegetais nas refeições? Desde cedo você ensina ele a usar vegetais. E tem uma coisa que eu já vi, isso está estabelecido, sabe? Às vezes os pais vêm conversar comigo e dizem assim: pastor, não sei o que aconteceu, meu filho não gosta mais de vegetais. Não gosta mais de verdura, não gosta mais de fruta. Eu não entendo, não sei o que está acontecendo. E aí eu começo a conversar com a pessoa e ela começa a me contar quando foi a primeira vez que a criança experimentou refrigerante. Aí sabe o que acontece? Ela chega à conclusão que foi na mesma época que a criança
desenvolveu o paladar para coisa doce, ela foi perdendo o paladar para frutas e verduras. A ingestão do açúcar branco, açúcar refinado, muda a nossa percepção do doce suave, da maçã, da cenoura. Aí a gente quer um doce mais agressivo. E essas coisas deixam de ser gostosas. A Natália, até bem pouco tempo atrás, minha filha, levava de lanche para a escola pimentão. Picava o pimentão e colocava numa vasilhinha e levava para a escola. Aí as amiguinhas começaram a dar risada dela. Ela disse, pai, isso aqui não é tão gostoso agora. Mas em casa, se a gente estiver cortando o pimentão, ela estiver na cozinha, o pimentão não vai para a mesa. Ela come tudo sozinha, ela vai comendo, tirando da tábua e comendo. Porque durante muito tempo, a primeira infância toda, ela comeu muito vegetais. Porque uma dentista adventista, a minha filha mais velha, estava com 4 anos de idade, eu fui levá-la na dentista para aplicar, selante. E aí essa dentista, falando comigo e tratando a boca da minha filha, disse assim, pastor, por que você não institui o dia feliz lá na sua casa? Eu falei, o que é isso, dia feliz? Escolha um dia na semana para ela comer doces. Um dia. Para ela comer quanto ela quiser. Só que ela não pode pular as refeições. E assim você vai ensinar ela a ter autocontrole e ao mesmo tempo vai ter uma redução de exposição ao açúcar. Eu falei, legal. Minha folga naquela época era quinta-feira. Então nós instituímos a quinta-feira como dia feliz. Chegava de manhã e dava para ela um punhado de doces e com aquela regra, não pode pular nenhuma refeição. Não pode chegar no almoço e dizer assim, não estou com fome porque eu comi muita bala. Não. Tem que comer o almoço normalmente. Lógico que no começo deu uma puladinha aqui, outra ali. Mas depois que estabeleceu, ela só comia doce na quinta-feira. Posteriormente nasceu a minha outra menina, que agora tem 15 anos, que nasceu já nessa regra. Comendo assim doce só de quinta-feira. Tá? E um dia, as duas estudavam na mesma escola, lá em Diadema, e alguns dentistas foram fazer uma avaliação gratuita em todos os alunos, 600 e tantos alunos. Só haviam 2 crianças que não tinham cáries. Só 2. As minhas 2 meninas. O resto, todos os alunos tinham uma pequena ou grande, sei lá. Mas a coisa funciona assim de um jeito interessante também. Num dia desse que a minha menina tinha uns 5 aninhos, eu fui fazer uma semana de oração de saúde na escola onde ela estudava. Não vou dizer qual escola agora, para você não ficar pensando quem era a pessoa. E eu estava lá fazendo a semana e tal, e aí era bem na semana de Páscoa. E aí eu dei um jeito de ensinar para as crianças como controlar a ingestão do doce. Eu comecei a falar da célula T, que ela fica forte quando a gente come verduras, legumes, cereais, e que ela fica fraca quando a gente come açúcar. Então, uma professora muito esperta pegou recortou aquela coisa que parece uma borracha, uma espuma. EVA. Na cor vermelha, no formato de um T. Comprou daqueles olhinhos lá na 25, aqueles olhinhos que mexem, colou neles e uma boquinha. E deu para os alunos, aquele T. E eles deram um apelido para a célula T, que é um linfócito, chamaram de LIN. E a criança não coloca na cesta de ovos de Páscoa, aquele negócio? E a mãe perguntou, o que é isso? Não, esse aqui é o LIN. Ele está aqui para me avisar para eu não comer muito chocolate, para não ficar com as minhas defesas baixas. A mulher não se irritou e não foi lá na escola perguntar o que era aquilo? Brava. E aí eu estava lá fazendo a semana, expliquei para ela e tudo bem. E aí eu contei a história da minha filha, assim, para todos ouvirem. E tinha uma pessoa lá que era o tesoureiro da escola, que estava junto lá, e ouviu, contando que ela só comia doce na quinta-feira. E ele esperou eu sair. E foi lá para minha filha com uma bala e disse assim, olha, trouxe para você. Ela disse, obrigado, posso guardar para quinta-feira? Não, come agora. Não, agora eu não posso, ela respondeu. E ele disse, mas eu não vou contar para o teu pai. Não vai contar? Não.
Pegou e comeu. Era uma terça-feira isso. E aí na quarta-feira era meu dia de buscar lá na escola. E adivinha quem estava lá no portão entregando as crianças? De propósito. O rapaz. Quando eu cheguei, ele me olhou e disse assim: pastor, que bom te ver. Você sabe o que aconteceu? Eu dei uma bala para tua filha ontem e ela comeu. Eu falei: não acredito. Ontem, terça-feira, você deu uma bala para ela, ela comeu. Comeu e gostou. Eu falei: pois é, você vê como é que funciona, hein? Eu disse para ele: a gente tenta ensinar a criança no caminho em que ela deve andar, mas Satanás tem seus agentes, né? E ele vermelhou, olhou para baixo e saiu. Acontece assim o tempo todo. Infelizmente, também nas nossas igrejas. Pessoas até bem intencionadas para fazer a criança ficar quietinha no culto. Ó. Fica quietinha, eu te dou esse aqui. Ó. Então vocês vão subir para o culto agora, mas não façam barulho, daí vocês ganham esse aqui. Ó. O que é isso? Isso é um desvio daquilo que você chama de controle, autocontrole. Você está ensinando a criança a ter um controle por um lado e perder por outro, muito mais forte, que é o apetite. Aí transforma o apetite dessa criança e pronto, acabou. E a gente não sabe por que o meu filho deixou de gostar de verduras, legumes, cereais. Tá? Os hábitos estimulados, quando são estimulados pelas nossas emoções, pensamentos, comportamentos, são recompensados. E nós temos que aprender a estimulá-los para uma recompensa futura e não imediata. Os de recompensa imediata são os problemáticos. Sujeitos aos centros cerebrais do pensamento no lobo frontal, os hábitos funcionam corretamente. Mas quando eles são sujeitos pela nossa vontade deturpada, eles acabam nos controlando. E sabe, maus hábitos são mais fáceis de ser aprendidos do que hábitos bons. Exige muita persistência da vontade de formar novos padrões de hábitos e inibir antigos. E você sabe, a melhor maneira de você adotar ou deixar um mau hábito é criar um hábito novo. Então, se você quer perder, por exemplo, o hábito de beber líquido junto à refeição, você deveria beber bastante líquido entre as refeições. Não sei se é do teu tempo que o menino queria ganhar uma calói. Ele disse: papai, se o senhor me der uma calói, eu escovo os dentes antes, durante e depois das refeições. Lembra dessa propaganda? O nosso problema é que nós damos para os nossos filhos líquidos antes, durante e depois. E não dizemos para eles assim: ó, é melhor que você beba antes. A gente só vai lembrar do líquido quando está com sede. E em geral a sede vem quando você está comendo. E alguém diz assim: olha, eu não consigo comer, engolir se eu não tomar alguma coisa junto. Se você não consegue comer essa comida sem a bebida, é porque não é para comer essa comida. Essa comida não está boa. Pare. Fique sem comer. Pare de comer e só beba. Água. Não suco. Não refrigerante. Beba água. Tá? Esses percursos neuronais, esses caminhos que nós fixamos através dos nossos pensamentos e dos nossos atos, eles se transformam em experiências, se transformam numa memória dentro de nós e num comportamento. É assim que funciona, o tempo todo. Se nós não vigiarmos essas coisas, nós vamos ser controlados automaticamente. Agora eu vou mostrar para vocês um fato ocorrido no século XIX, que comprova a veracidade de que essa parte, que é a coroa do nosso cérebro, faz toda a diferença quando você controla os seus hábitos e isso rege a sua espiritualidade. Então, foi feita uma descoberta interessante quando esse rapaz aí, Phineas Cage, ele teve um acidente. Trabalhando numa ferrovia, foram fazer um túnel
e foram fazer a detonação de uma rocha. Colocaram a pólvora lá e ele foi colocar uma haste de ferro para compactar a pólvora, para depois detonar. Quando ele colocou a haste de metal, uma faísca aconteceu. E essa faísca detonou a pólvora e aquela haste de metal atingiu o rosto dele. Entrou ali, onde você vê, na linha do nariz, abaixo do olho esquerdo, e saiu acima da cabeça. E sumiu essa haste. Milagrosamente ele ficou vivo. Não morreu. Só que ele era uma pessoa antes do acidente e outra pessoa depois. 25 anos de idade, ele era um bom pai de família, um marido fantástico, um crente assíduo na igreja, um homem responsável, muito capaz. Só que depois do acidente ele se transformou em outra pessoa. As suas percepções morais acabaram. As suas dedicações espirituais sumiram. A sua responsabilidade pelos seus filhos e esposa foram esquecidos. Ele era descrito depois do acidente como um homem que nunca se emocionava e que não tinha nenhum respeito pela vida. Esse homem acabou se divorciando da mulher, acabou demitido do trabalho e 13 anos depois morreu por causas de excessos. O crânio dele está num museu de medicina em Harvard. Essa experiência com esse homem mostrou a afetação quando se mexe nessa parte do cérebro, que é a coroa do cérebro. Nessa parte, no lóbulo frontal, esse é o teu eu verdadeiro, é o centro de comando da tua vida, é de verdade onde toda a intencionalidade, toda a vontade que você tem se concentra. As intenções das tuas ações se formam ali. E é também o centro da consciência, da espiritualidade e o meio único pelo qual o céu se comunica com você. É isso aí. E é exatamente essa parte do nosso cérebro que fica afetada quando nós temos maus hábitos. Satanás nem vai fazer questão que você deixe de vir à igreja, desde que ele possa controlar essa parte aí. Satanás não vai nem fazer questão que você leia a Bíblia, desde que ele controle essa parte aí. E para controlar isso aí, ele precisa controlar o seu apetite. Controlando o seu apetite, ele vai controlar essa parte do seu cérebro e você não vai ter controle sobre o que você vai ser, sobre o que você vai ver, sobre a sua cosmovisão. Você não vai ignorar isso. Você vai ignorar a cosmovisão bíblica, que diz que você foi criado para a glória de Deus. Essas aqui são imagens muito especiais da atividade cerebral. Isso é um cérebro saudável. E esses são 2 cérebros de pessoas que usavam maconha durante 3 anos e durante 12 anos. Onde você está vendo os buracos é onde não tem atividade cerebral, onde o cérebro não funciona. Agora nós não vimos que açúcar, farinha, sal e gordura causam dependência como cocaína e heroína? Pensa como é que fica o cérebro. Ele neutraliza a área do cérebro. Ela fica inativa. Ou seja, aquelas conexões neuronais daquela região ali ficam paradas. Elas desligam. Então, por isso que Ellen White diz assim, que para uma pessoa cujo cérebro está viciado, assim, dominado, controlado, ela trata o espiritual como uma coisa, lembra que eu falei ontem? Comum. Como uma coisa comum. Não dá importância para uma coisa espiritual. Por quê? Porque a atividade cerebral foi modificada. Ela não é a mesma coisa. Ela foi transformada. Ela foi praticamente anulada. E nós não temos a consciência disso. Tá?
E Ellen White diz lá, Caminho a Cristo. O que vocês têm que compreender é a verdadeira força de vontade. Tudo depende de onde você coloca a sua vontade. Muitas vezes nós não temos condição de fazer a coisa certa, mas nós temos que decidir fazer a vontade de Deus. A fim de mudar um hábito, o cérebro, mediante uma decisão da vontade, desliga um circuito sináptico e liga outro. Então, novos e positivos hábitos são formados quando fazemos conscientemente e continuamente decisões de escolher diferentes respostas em comparação com aquelas que nós já tínhamos no velho hábito. Então, uma coisa assim, eu estou acostumado e gosto e quero comer chocolate. É assim que funciona para mim. Mas cada dia eu decido não comer. Eu vivo um dia de cada vez. E eu sei, eu me conheço, que se eu comer uma daquelas, como é que é aquela coisa que põe em cima do bolo assim que é? Granulado. Se eu comer um granulado daquele, eu vou querer comer 1 quilo. Eu estou falando de mim. Você não. Você é bem mais controlado do que eu. Mas eu sei que eu sou assim. Então sabe o que eu faço? Eu evito primeiro. Para mim, não funciona eu dizer assim, só um pouquinho. Eu sei que para mim não funciona. Para você talvez. Então eu não vou nesse pouquinho. Esse pouquinho não existe para mim. Se eu não faço isso comigo, e eu estou falando de mim, eu perco o controle. E tem uma coisa que eu não quero, é perder o controle. Tá? Saiba que você pode escolher uma nova direção. Você não foi programado para errar para o resto da sua vida. Você pode tomar um novo rumo. No livro de Romanos, nós já lemos esse texto, diz, não vos conformeis. Essa palavra em grego quer dizer assim, adaptar-se, conformar-se, adaptar-se. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa palavra transformai-vos aqui é metamorfose. Você pode ser uma lagarta hoje, mas na visão de Deus, um dia você vai ser uma borboleta. Talvez você passe um tempo lá dentro do caixão, que é a crisálida. Mas quando você sair de lá, você vai ser uma linda borboleta. No sentido espiritual, ok, gente? Fica tranquilo, tá bom? E o livro de Hebreus diz por que a nossa mente tem que ser transformada. Porque Deus não quer imprimir as suas leis no nosso calcanhar ou no nosso cotovelo. Ele quer imprimir aonde? Sobre o seu coração, sobre a sua mente. E então Ele vai ser o seu Deus e você vai ser povo dEle. É isso. É esse o motivo por que a gente tem essa escolha a tomar. Você pode ser essa lagarta hoje, mas se você entrar no caixão da crisálida, nesse tempo da chamada santificação, você vai ser a borboleta de Jesus, no bom sentido. Esse texto ganha uma nova visão quando você enxerga desse jeito. Ele diz ali, esse é um bom texto para acabar um sermão, né? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo e tudo que é puro, que é amável, que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Não é à toa que esse texto está na Bíblia, não. Ele sabe que se nós trilharmos, se nós forçarmos e andarmos sempre até marcar o chão da nossa existência espiritual, nós vamos ter vitória. Agora, se um dia você anda num caminho e outro dia em outro, não tem como você ser vitorioso, porque o lobo frontal é a sede da vontade, o poder de escolha, é o você de verdade. É isso que é o você de verdade. Satanás fica feliz ao ver a família humana mergulhando cada vez mais profundamente em sofrimento e miséria. Ele sabe que pessoas que têm hábitos errados e corpo doente, não é que não querem, não é que não desejam, eles não podem servir a Deus tão resoluta, perseverante e puramente como se fossem sãos, porque um corpo doente afeta o cérebro. Os nervos cerebrais que se comunicam com o organismo todo são os únicos meios pelos quais o céu se pode comunicar com o homem e influenciar sua vida mais útil, íntima. Com a mente, nós servimos ao Senhor.
Sabendo disso, entenda, hábitos errôneos no comer e no beber levam a erros de pensamento e, finalmente, erros de ação. Simples assim. Com a mente nós servimos ao Senhor. Se você não tomar a decisão de entregar a sua mente e a sua vontade para Deus, nenhuma reforma vai ser possível. Se você pensar em reforma de saúde por causa de saúde, é possível até que você nem fique doente um tempo, mas ela vai ser enjoativa. Um dia você vai olhar para um bife suculento e vai dizer: ai, que saudade. E ela vem mesmo. Mas se essa cosmovisão ficar na tua frente o tempo todo, e você entender o tempo todo que você foi criado para a glória de Deus, você nunca mais vai ter saudade do bife suculento. Pode ser que você ainda tenha aquela coisa arraigada. Eu tenho a do chocolate. Mas eu tenho na minha frente a visão do que eu sou para Deus. Hoje é o dia de fazermos essa entrega. Vamos fazer isso cantando essa música? Vamos nos colocar de pé e cantar então o hino Entrega. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração
coração e tudo que Ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Maravilhoso Deus, nosso Pai, nosso Criador, humildemente entregamos, Senhor, e voluntariamente entregamos a nossa vida, as nossas vontades, os nossos gostos ao Teu controle. Amém. Lamentamos quando em algum tempo fizemos escolhas erradas e às vezes até julgamos que não era uma coisa assim prejudicial, mas compreendemos pela Tua palavra que somente entregando voluntariamente em Tuas mãos evitaremos que o inimigo roube de nós o controle. Amém. Por isso queremos fazer agora, aqui nessa Tua casa, a decisão de nos entregar inteiramente ao Senhor. Amém. E queremos pedir que o Teu Espírito, que atuou em nossa mente nessa noite, que Ele continue falando conosco e modelando os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações, mesmo ao sairmos. Que lá na nossa casa seja o primeiro lugar em que a transformação seja visível. Dá-nos a Tua bênção, dá-nos o Teu perdão, protege-nos a voltarmos para casa. Nós Te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nosso encontro amanhã é às 20 horas, como foi hoje. E na quarta-feira nós vamos ter a classe bíblica normalmente, e então voltaremos com o assunto da saúde e adoração na quinta-feira às 20 horas. Até lá.